Boa noite. Obrigado por você ter escolhido estar aqui essa noite, nessa segundo e último capítulo da série, o quarto elemento. Nós, domingo passado, falamos sobre os dois primeiros elementos, Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai, então a gente entende que, eu pelo menos entendo dessa forma, que no processo da criação, existiu de fato um evento chamado Big Bang. E ele então foi aquela explosão de som e luz, oriunda de uma ordem chamado haja luz. No momento que Deus disse haja luz, houve realmente uma grande explosão, e aquilo iniciando um processo de criação. E agora o momento cultural. Você sabia que hoje você ainda consegue ouvir o eco, o som daquela explosão? De quando Deus disse haja luz, você hoje ainda consegue ouvir o eco, o ruído dessa explosão. Não sabia, né? Momento cultural. Sabe aquele momento que você está no carro, dirigindo o seu carro, ouvindo ali uma musiquinha no rádio, um Lulu Santos e tal, beleza, pensando na vida, de repente acaba uma música, começa outra, Vai Malandra. Aí, falei, não dá, né? Aí você então imediatamente vai trocar a rádio, vai trocar a sintonia, e entre uma rádio, uma sintonia e outra sintonia, tem um ruído. Esse ruído chama-se radiação cósmica de fundo. Esse ruído chama-se radiação cósmica de fundo, que simplesmente é traduzido na nossa linguagem, é um eco de uma grande explosão que aconteceu há bilhões de anos atrás. Existe uma onda sonora vindo de todo lado, e essas ondas sonoras, elas são captadas pelas antenas da rádio. Então, quando você ouve aquele ruído, você está ouvindo um que é chamado também de fóssil de luz, que a origem dele também é há bilhões de anos atrás, uma grande explosão, e a gente ouve no universo ainda esse ruído, esse som. Interessante, né? Algo que aconteceu bilhões de anos atrás, que está escrito aqui na palavra, haja luz, a gente ouve ainda o eco. Então, quando você estiver ouvindo a rádio no seu carro, e aí começar, vai malandra, então você pode falar assim, sai ruído do inferno. Aí você muda de estação, e quando você ouvir aquele chiado, aquele ruído, você pode dar um glória a Deus, porque os céus e a rádio manifestam a glória e o poder de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E isso você ouve pelo rádio do seu carro. Isso é bom demais. Mas nesse processo todo da criação, desculpa, eu estou rouco, você vê que a voz falha, né? Porque há 15 dias atrás, a gente passou um final de semana, sabe, campeão, gritando, eles levantando taça, e aí detonou com a corda vocal, e agora começou a melhorar, mas daqui a alguns dias de novo vai ter mais, então ainda a gente não gostou? A gente não se recuperou, não, hoje esquece, hoje a gente é a mensagem aqui. Então é o seguinte, naquele processo da criação, e Deus então falou, haja luz, e Ele começou então a criar o sol, as estrelas, a lua, e Ele então foi dividindo a água da terra, e foi criando os animais, foi criando tudo. Aí existiu uma convenção, aí os 3 arquitetos se reuniram, olha a moral que Ele deu para nós, e eles disseram assim, façamos, porque eles decidiram fazer uma outra criação, muito melhor daquele que já tinha sido construído. Vamos fazer algo, está faltando alguma coisa aqui. Então ele disse assim, façamos essa criação, o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem é? É só você olhar para a pessoa que está aí ao seu lado, olha aí que maravilha da criação, olha os casaizinhos tudo olhando, aquele coraçãozinho subindo, está aí ao seu lado aquela criação, aquilo que Deus fez com tanto carinho, tanto amor, tanto prazer, com a imagem e semelhança dele. Olha aqui que beleza, que espetáculo, peteco, a criação de Deus. Então Deus, concorda, Filipão? Show, né? Então Deus criou, então Ele colocou ali tudo,
a intenção de um relacionamento, porque ele não estava a fim de se relacionar com mico-leão dourado, com hipopótamo, mas ele queria alguém que fosse semelhante a ele. Então ele criou e nos criou. E aí então para um relacionamento, mas algo aconteceu que o pecado entrou e distanciou e separou a criação do Criador. E aí começou uma aventura de tentar reconectar a criação ao Criador. Esse relacionamento, essa intimidade que no início estava tão perfeita que foi destruída. Sabe quando o Wi-Fi da sua casa ou do trabalho que cai? Você não fica, você desliga o celular, liga de novo, desliga o computador, conecta a cabo, vai lá no modem, desconecta, aí desliga lá o botãozinho, tem que esperar 5 minutos, liga de novo, aí não funciona, aí você liga na operadora, você vai naquele, para tentar reconectar, para você ter o sinal de novo. Foi mais ou menos isso. Quando a gente perdeu a conexão com Deus, então começou uma luta, uma estratégia, e começou todo um projeto para o Criador reconectar-se com a criação. Mas estava difícil. E não conseguia, e o homem não entendia, às vezes chegava próximo, às vezes distanciava. Aí então eles tiveram uma ideia, e aí a gente falou do segundo elemento. Aí Deus então falou assim: eu preciso colocar alguém lá que fale como eles, que passe o que eles passam. Então ele mandou o Filho Jesus, e Jesus veio. E Isaías está escrito que um menino nasceu e um filho nos deu. Então Isaías já anunciou que algo diferente estava acontecendo. Um menino nasceu, o filho nos deu, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vamos falar de novo? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí Jesus veio, e essa criança então, ela cresceu, e ela se tornou um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, e ele começou o seu ministério com 30 anos. Com 33 anos, então, ele foi pregado numa cruz. E até o momento que ele decidiu e falou ao Pai: Pai, a Ti entrego o meu espírito. No momento que ele falou isso, o céu já estava escuro, a terra tremeu, e o véu que separava as pessoas do lugar santo dos santos, um lugar onde tinha a arca, chamada Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então era o chamado lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, e tinha um véu que separava este lugar das pessoas. E no momento que Jesus morreu, então aquele véu foi rasgado de cima para baixo. E naquele momento Deus estava dizendo para mim e para você, para a criação dele, que o Wi-Fi já estava reconectado, que o contato com Deus já estava restabelecido, que já estava tudo certo, que através de Jesus Cristo, então a gente poderia ter um encontro de novo com Deus, um relacionamento íntimo com Ele, a amizade estabelecida, através do Filho que Ele enviou, Jesus Cristo. Mas depois, Ele morreu, no domingo de manhã, então Ele ressuscitou. E está lá, aquela frase que a gente pode, hoje, quem tiver a oportunidade de ir lá, e consegue olhar na parede, o epitáfio que está escrito: Ele não está aqui, pois ressuscitou. Ele não está aqui, pois ressuscitou. Depois de ressuscitado, ele ainda ficou 40 dias andando, comendo peixinho, ainda ensinando e tendo relacionamento com os amigos, com os discípulos. Cerca de 500 pessoas presenciaram a presença de Jesus depois da ressurreição. Até chegou um momento então que ele foi levado aos céus. E no momento que ele estava sendo levado aos céus, tinha 2 anjos presenciando isso, que talvez veio fazer as honrarias de levar Jesus até o céu. Mas aí antes de ir, eles tomaram a decisão, falaram assim: vamos ficar mais um pouquinho e conversar com quem ficou. Então eles chegaram e cutucaram as pessoas, né? Aí o anjo chegou, deu uma cutucadinha, falou assim: tá bonito aí, né? Que visão bonita, olha que fantástico, Deus sendo levado aos céus. Demais isso, né? Pena que não tem um stories para a gente fazer, não está na época ainda. Seria demais a gente gravar, ia ser sensacional. Mas eu tenho uma excelente notícia para dar. Eu tenho uma notícia para te dar que você vai gostar demais. Aliás, hoje eu não vou te dar essa notícia. Quem vai dar essa notícia para vocês é meus amigos lá da Capela da Graça. E eles que vão falar. E o que o anjo do Senhor avisou aqueles discípulos? Que ele vai voltar. E aquele anjo chegou e falou assim: ó, vocês estão presenciando a subida do mestre, mas ele
vai voltar. Amém? Amém. Agora a gente começa o segundo capítulo. Pensa comigo uma coisa. Na maioria das situações, aquilo que é bom, o melhor fica para o final. Então você vê isso em novelas, vê em filmes e séries. Então no final sempre vem o especial, né? Os casamentos, as festas e os prêmios e tudo mais. Essa semana mesmo, o Lionel Messi ganhou a bola de ouro, a premiação como o melhor jogador do mundo. Poderia ter dado a sexta bola de ouro, 6 vezes o melhor jogador do mundo. Poderia ter dado isso no início do ano, no meio do ano, mas não, foi dado no fim do ano. O melhor prêmio individual para um jogador de futebol, ser reconhecido como o melhor jogador do mundo, ganhou essa semana. Desculpa os antes, mas dia 21 de dezembro, a gente vai saber quem é o melhor time do mundo. Eu já sei qual que é. Mas oficialmente a gente vai saber dia 21 de dezembro. Então as coisas vão ficando para o final. Por exemplo, quando há uma festa de aniversário, mesmo a festa está sendo chata, as pessoas não vão embora, elas só vão quando acaba. Por quê? Porque no final tem o bolo e tem os docinhos. Aí que é legal você ter um monte de filho, né? Porque daí você sai catando os filhos, fala assim, entra lá, vai lá, vai lá, vai lá. E aí todo mundo enche a mão de docinho, aí traz para sua mesa, e você fala, agora vai brincar. Não, docinho engorda, tchau. E aí você fica lá cheio de docinhos, se saboreando com os docinhos e tal. Isso hoje, porque na minha época não era assim. O melhor não ficava no final, porque no final era bolo de abacaxi, tudo quanto é aniversário era bolo de abacaxi. Não é? Hã? É bom? Ah, mas na época não era, meu. Bolo de abacaxi, e aí não tinha docinho. Seja vocês que têm acima de 40, qual que era o docinho que era entregue lá, que para as criançadas junto com o bolo de abacaxi? Quem lembra? Não, cajuzinho nada. É aquelas bolinhas de coco, sabe aquelas balas de coco? Meu, deve ter umas 2 ainda. Até hoje na minha boca, que não consegue sair. Aquilo grudava, a festa era no sábado. Chegava na segunda de manhã, você ia para a escola assim, né? Tentando descolar aquela bala de coco da boca. Então na minha época, na época do Marinho e tal, já não era tão, ao final não era tão bom assim. Era bom durante, porque aí tinha as tubaína, tinha os pãozinhos com patê, era mais legal que o bolo de abacaxi, aquelas benditas balas de coco. Tinha uma sodinha também, mas show de bola. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o que será que Jesus falou minutos antes de partir? Qual foi o assunto? O que Jesus deixou para o final, antes dele partir? Pegando então a nossa ideia, a gente entende que o melhor chega no final. E Jesus, depois de ter feito tantos milagres, ensinado tanto, feito cada coisa maravilhosa, ele ainda deixou algo para o final. E a gente vai saber agora. Abra aí a sua Bíblia, em Atos 1:4. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. E agora a gente vai apresentar a você o terceiro elemento. Atos 1:4 diz assim: um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém, e espere até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até em lugares distantes. Tipo Cambé também, você vai poder ser testemunha lá. Depois de ter dito isso, foi levado para o céu diante deles. Amigo ainda, né? Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. A última coisa, a última palavra, o último ato de Jesus antes de subir, foi falar sobre o Espírito Santo. Aí a gente consegue já entender a importância do Espírito Santo. Ele sabia que não adiantava ele subir e deixar a gente só na força do braço,
só naquilo que ele já havia ensinado, só de repente no racional. Interessante, né? Porque talvez eu já tenha pensado na vida, ou você já tenha pensado, ou você já conheceu pessoas que podem ter pensado assim: puxa, eu queria tanto ter nascido na época de Jesus, seria tão massa. Já pensou você andar com ele, assim, lado a lado, conversando, você ouvindo da boca do próprio mestre os ensinamentos e você aprendendo, você vendo com seus próprios olhos, não mais de ouvir falar, mas aquilo, os milagres que Jesus fazia. Seria demais andar com ele. Então eu queria ter vivido na época dele, porque realmente ia ter sido experiências fantásticas, eu poder andar com Jesus, ou sentar com ele, e falar assim: Jesus, vamos conversar um pouquinho. Aí ele: beleza, vamos conversar. Aí você começa a contar a sua história. Então, Jesus, tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Aí você começa, a contar a sua história, e ele começa a ouvir, e ele começa a te aconselhar, e você vai falando de lá, ele vai falando de cá, ia ser tão bom. Você acha que se você andasse com o Filho de Deus durante aproximadamente 1000 dias, vamos arredondar a conta, o ministério dele começou oficialmente aos 30, morreu aos 33, 3 anos, então vamos para arredondar a conta, 1000 dias, 1000 dias os discípulos andavam com Jesus. Você acha que se você andasse com o Filho de Deus durante 1000 dias, você ia se tornar uma pessoa melhor? Sim ou não? Sim? Também acho que sim. Mas acontece que os discípulos andaram com ele durante 1000 dias. E no final dos últimos 1000 dias, Pedro negou Jesus 3 vezes. No final dos últimos 1000 dias, Judas traiu Jesus com um beijo. No final, nos últimos 1000 dias, Felipe chegou para Jesus e falou assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou assim: Felipe do céu, não acredito que além de você cantar rap, ainda você vai ficar perguntando essas coisas para mim. Cara, você não está vendo que quem vê a mim, vê ao Pai? Jumento. Então 1000 dias, eles andando com Jesus, eles ainda tiveram capacidade de ter esse tipo de atitude. Porque naquele momento, naqueles dias, eles viveram com Jesus ao lado. Eles presenciaram muita coisa do que Jesus fazia. Só que o ministério deles começou de verdade, com autoridade e poder, depois da vinda do Espírito Santo, que deu poder, que deu capacidade para eles continuarem o ministério que Jesus começou. E esse evangelho chegou até hoje e mudou a minha vida e mudou a tua vida. Mas tudo começou porque o Espírito Santo veio e capacitou. Até então, eles estavam crescendo, amadurecendo, mas eles ainda cometiam muitos e muitos erros. Então, para quem pensava que é melhor andar, ter vivido na época de Jesus, eu falo uma coisa para vocês: eles andaram ao lado de Jesus e não tiveram a sua vida transformada. E hoje eu e você temos condições de ter Deus Pai, Deus Filho, através da doce pessoa do Espírito Santo vivendo dentro de nós. Dentro de nós. Isso faz a diferença. E é um privilégio que eu e você temos de ter o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Eu quero enfatizar isso, a pessoa do Espírito Santo. Não é uma força, não é uma energia, não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa que tem sentimento, uma pessoa que se entristece e que se alegra, segundo a palavra. Em Efésios está escrito: não entristeçais o Espírito Santo. Então nós temos capacidade de carregar dentro de nós uma pessoa tão linda, que veio para fazer tanta coisa em nós. Aquela voz que você ouve quando você está fazendo algo de errado, e você fala, e você ouve assim: não faz isso, não é por aí o caminho, você vai se dar mal. É o Espírito Santo que intercede por nós. Às vezes quando você está bravo, quando você está murmurando, quando você está reclamando, quando você está revoltado, você fala besteira, o Espírito Santo pega as suas palavras e leva até diante de Deus. Deus, olha, ele está falando isso, mas ele quer dizer aquilo.
Ele está assim porque ele está doente, ele está assim porque está doendo, ele está assim porque ele está machucado, assim ele está revoltado, ele está assim porque ele está decepcionado. Então ele não quis falar isso, ele quis falar isso. E ele intercede por nós. Ele faz Deus entender o que está no nosso coração, porque Ele conhece o nosso coração, aquilo que está na nossa mente. E essa pessoa que está dentro de nós, ela tem o sentimento, e ela se entristece e ela se alegra. E você tem o poder de entristecer e de alegrar o Espírito Santo de Deus. Em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25, mostra algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. Por exemplo, mentira. A mentira entristece o Espírito de Deus. Então no momento que você está lá, no seu trabalho, no seu casamento, a relação com seus filhos, eu não sei, no momento que você então profere uma mentira, a mentira entristece o Espírito Santo. Furto. Não repartir com quem tem necessidade. Isso entristece o Espírito Santo. E você não precisa ter em abundância para você oferecer. Mas quando você ajuda alguém, então o contrário também é verdadeiro. Quando você não estende a mão e não ajuda, isso entristece o Espírito Santo. Mas quando você estende a mão, quando você ajuda, você alegra o Espírito de Deus. Palavrão, xingamento, amaldiçoar as pessoas, falar mal, isso entristece o Espírito Santo. Aquilo que sai da sua boca, que em algumas versões chama palavra torpe, isso entristece o Espírito Santo. E a pergunta é: quantas vezes você entristece por dia? Amargura, gritaria, falta de perdão, isso entristece o Espírito Santo. Se a falta de perdão entristece, isso quer dizer que o perdão alegra o Espírito de Deus. Então esses poucos exemplos faz a gente então refletir como que está a nossa relação com o Espírito de Deus. No momento que você acorda até o momento que você vai dormir, quantas vezes você alegrou e quantas vezes você entristeceu o Espírito de Deus que está em você? Sabe de uma coisa? Às vezes a gente tem o pensamento ou a atitude da gente lutar contra o pecado, a gente deixar de pecar com medo das consequências do pecado. Eu não vou dizer que isso é errado, porque de uma forma ou de outra você está lutando contra o pecado, você está querendo deixar o pecado, mas talvez a motivação poderia ser diferente. Eu não vou deixar de pecar pois eu tenho consequência do erro, tenho medo das consequências do erro, do pecado. Mas eu entendo que quando a gente ama uma pessoa, então você faz de tudo para agradar essa pessoa, e você faz de tudo para não entristecer, para não ofender, para não chatear, para não magoar essa pessoa. Então a melhor motivação que eu e você podemos ter para lutar contra o pecado é exatamente essa, é para não entristecer o Espírito de Deus. Não é ficar medindo, pegando uma calculadora e ficar medindo a consequência, e falar assim, esse aqui dá para arriscar, hein? Porque a consequência não é lá tão ruim. Não, quando a gente então muda essa ótica, que você olha para dentro de si e você entende que existe um Espírito, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e é um parceiro teu para a vida, para as horas difíceis e horas boas, para os seus desafios, e você fala assim, eu amo o Espírito de Deus, e não quero entristecer, e aí isso te dá mais força, porque você já não está muito nem aí com as consequências, mas você está realmente focado em não entristecer o Espírito de Deus. Uma oração que você pode fazer para 2020 diz assim: se alguém tiver que ficar triste, ou decepcionado, ou magoado em 2020, que seja eu, e não o Espírito de Deus. Será que você consegue dizer isso? Não em voz alta, só para você pensar, será que você consegue dizer isso? Se alguém tiver que ficar magoado, triste, decepcionado em 2020, que seja eu, mas não o Espírito de Deus. E você ter essa vontade, essa força de viver a sua vida para alegrar o Espírito de Deus. Mas é tudo muito legal, quando a gente olha então esse plano, talvez você
eu não sei qual a sua experiência com a palavra, com a igreja, talvez você não ouviu talvez essa sequência de fatos, onde a gente vê que um elemento, Deus, Ele fez a criação, e Ele te fez para um relacionamento, veio o pecado, destruiu, depois para restabelecer essa comunhão, veio Jesus Cristo, e Ele se doou, e Ele entregou a sua vida, e depois, sabendo que a gente não ia aguentar a borrachada, eles ainda deixaram o Espírito de Deus para nos fortalecer, para a gente conseguir viver dia após dia. Isso é muito legal. Mas aí tem um outro problema. É esse problema aqui, ó. É o PAC. Plano de ação do capeta. Porque aquele mesmo ser que estava lá no Éden, na criação, e ele então veio para interromper, para que o pecado separasse o Criador da sua criatura, e o pecado entrou e destruiu, ele ainda tem um plano, ele ainda tem um plano de destruição. Assim como você é uma pessoa individual, você é único, original, um milagre de Deus, sim, sem igual, como Deus te criou de uma forma muito especial, individual, e que não existe, nunca vai existir alguém como você, existe também um plano para parar a tua vida. Existe um plano para você olhar para Deus na figura do Pai, e às vezes você relacionar essa figura, essa paternidade celestial, e você ter uma relação com o seu Pai terreno. E muitas vezes isso é uma grande cilada, porque muitas pessoas tiveram um relacionamento ruim com o seu pai. A imagem do Pai terreno, ela é distorcida, criou marcas negativas, sentimentos que brotam do coração quando você passa a pensar na relação ou na falta de relação que você teve com seu pai. E quando você tem que se reportar a Deus como Pai celestial, então isso afasta você, ou congela o teu coração, ou bloqueia você não consegue se relacionar e ver Deus como Pai, porque a figura do Pai está manchada, e isso faz parte do plano. Ou quando você olha Jesus, e quando você ouve falar sobre o sacrifício, sobre a entrega na cruz, aquilo foi por você, para salvar você dos pecados, para te dar condições de uma vida eterna, e você acha que aquilo é distante demais, ou é folclórico demais, é religião demais, isso não é real para a minha vida, eu não sou merecedor desse amor. Isso faz parte do plano, afastando você do relacionamento com Jesus. Ou quando você olha para o Espírito Santo como algo, alguma energia, alguma força, alguma coisa, e você não consegue se relacionar com intimidade com Ele, assim como nós devemos buscar diariamente, isso faz parte do plano. Mas também, aquela mágoa que você carrega no coração há algum tempo, que criou força e que virou raiva, que ganhou força e virou ódio, e hoje talvez é uma sede de vingança, isso faz parte do plano de destruição para a tua vida. Talvez aquela pessoa que entrou recentemente no teu trabalho, pode ser que ela faça parte do plano. Talvez você pensando hoje num divórcio como a solução para a tua vida, talvez isso faça parte do plano. Talvez a pessoa que você está pensando em se relacionar faça parte do plano. Talvez aquele negócio que você quer fechar, aquele comércio que você quer abrir, pode ser que faça parte do plano. A gente não sabe. O que a gente sabe é que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele não vai sossegar enquanto ele não conseguir. Mas por outro lado, Romanos diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. O plano ele ainda continua, ele ainda está ao nosso redor buscando a que ele possa matar, destruir. Mas quando a gente também olha para o plano de salvação, para o plano de Deus, a gente tem essa segurança, e não mais um plano, mas a segurança de que nenhuma condenação há na minha vida e na sua vida, se você estiver em Cristo Jesus. E aí eu quero te apresentar o quarto elemento, que é você.
É você que decide o final dessa história. É você que decide aonde vai terminar esses encontros e desencontros, momentos de alegria, de dor, de união, separação. Deus, Ele fez a parte dele. Deus fez a parte dele entregando o seu filho. O filho fez a parte dele entregando sua vida. E o Espírito Santo está fazendo a parte dele, convidando você para você aceitar o convite, para você entender o plano, aceitar o convite e caminhar com ele. Mas como ele é gentil, o plano ele é estabelecido, o convite é feito, mas ele não invade e não obriga ninguém. Ele dá a liberdade, o livre-arbítrio para você escolher se isso faz sentido para a sua vida ou se não. Se você quer realmente ter um relacionamento com ele ou não. Se você quer virar as costas para esse plano ou não. Ou se você recebe, se você aceita. Queria que os músicos viessem aqui à frente. É importante você entender essa noite que você é o quarto elemento. O primeiro elemento, Deus Pai. Segundo elemento, Deus Filho. Terceiro elemento, Deus Espírito Santo. Tudo que pôde ser feito, foi feito. E hoje você ouve isso, talvez pela 10ª vez, 100ª vez ou primeira vez. E o quarto elemento, que sou eu, o quarto elemento que é você, tem o poder de decidir o que você vai fazer com essa informação. O que você vai fazer com esse plano? O que você vai fazer com esse sacrifício? Talvez você já teve uma experiência com Cristo. Talvez em algum dia, em algum lugar, você já abriu o teu coração para receber o Espírito de Deus na sua vida. Talvez você já tenha gastado horas e horas no seu quarto, em oração, em relacionamento com o Pai, mas hoje em dia você se encontra longe. Ou talvez você nunca ouviu falar, e você está ouvindo pela primeira vez. Independente do caso, você tem uma decisão a tomar. O que você vai fazer com isso? Vai ser mais uma daquelas informações que você pega, fica só apenas na razão, no conhecimento, e você toca a sua vida? Ou você vai deixar essa palavra entrar em você e transformar o seu coração, o seu interior? Ou você vai ter coragem de falar assim: Espírito Santo, entra e faz morada, tira de mim aquilo que te entristece, me ajuda eu a caminhar. Estou chegando em mais um final de ano, daqui uns dias começa um novo ano, eu quero uma vida nova. A decisão é tua. Nós vamos cantar agora, e talvez nesse momento você pode expressar um pouco daquilo que você quer, mas antes de cantar, se você quer se reencontrar com Deus, se reconectar com Ele, ou se você nunca fez isso, e você quer pela primeira vez declarar que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, você vai ter essa oportunidade agora, apenas repetindo uma oração, em silêncio. Se quiser repetir em voz alta não tem problema, mas se você quiser ficar em silêncio, na sua intimidade também, está tudo certo. Ninguém precisa ouvir, ninguém precisa saber, mas eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu vou fazer uma oração muito curta e muito simples, e se você quiser, você repita aí, que Deus vai ouvir. Você vai falar assim: Deus, obrigado pelo plano. Jesus, obrigado pelo sacrifício na cruz. Espírito Santo de Deus, eu abro o meu coração, e eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e quero ter uma vida diferente a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar junto?
a terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. As estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te,
exercitar a nossa... Continua. Vamos exercitar a nossa imaginação? Acho que a gente pode, né? Tem detalhes, como eu falei domingo passado, que não estão na Bíblia, mas tem algumas dicas de alguma coisa que a gente pode imaginar alguns fatos. No momento que Jesus voltou ao céu, que aquela nuvem levou Jesus, imagina como foi lindo a chegada de Jesus no céu. Consegue imaginar? Ele em frente à cidade chamada Nova Jerusalém, aqueles portões enormes, aqueles muros, aquelas coisas imponentes, um castelo, algo que a gente não consegue imaginar, pois a palavra de Deus diz: nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Jesus chegou no céu, ele chegou em frente a essa cidade, a Nova Jerusalém. Eu imagino assim um anjo, aquele anjo porteiro não, o anjo concierge, né? Vamos dar uma moral para o anjo concierge. Ele olhando então pelo sistema de câmera do céu, então ele olha e vê alguém de branco parado na frente. Aí ele olha aquela tela, ele regala o olho, aí ele aciona o sistema de som do céu e uma voz ecoa: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, pois entrará o Rei da Glória. Aí alguém desavisado pergunta assim: mas quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. A gente pode imaginar e pode ter certeza que um dia eu e você passaremos por esses portões e também seremos recebidos no céu, na Nova Jerusalém. Tamo junto? Tamo junto. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por este culto. Nos abençoe nessa semana, Senhor, e faça com que o Espírito Santo vivifique nossa fé, e que a gente possa caminhar dia após dia firme em busca da nossa salvação, mas também cumprindo o nosso papel aqui na terra de ir e proclamar o Teu Evangelho a toda criatura. Nos abençoe em nome de Jesus. Se alimente bem, durma bem e leia um bom livro essa semana, e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.